boas-vindas ao Encontro Nacional do Programa Nacional de Comitês de Cultura. Uma salva de palmas, por gentileza! É um verdadeiro prazer e uma honra ter todas as pessoas aqui presentes conosco. Agora eu irei fazer uma breve autodescrição. Eu sou o José Amaro, mais conhecido como Neto. Sou um homem branco de 40 anos, cabelos e barba grisados, estou de terno. E segundo Dona Maria Laide, minha mãe, o homem mais bonito do mundo, né, gente? Convidamos agora o coordenador regional do Instituto Federal de Goiás, senhor Abílio Carrascal. Aqui é profissional, Ele já está chegando. Mas obrigado pela animação. Agora a coordenadora regional do Instituto Federal Sul-Rio Grandense, senhora Sandra Correia. Agora convidamos o coordenador do Comitê de Cultura do Goiás, da CDJ, o agente territorial. Eu confundi, eu achei que era C, mas é CDJ o nome dele. Então, de novo, viu? O coordenador do Comitê de Cultura de Goiás, o senhor CDJ. E agora a agente territorial de cultura de Londrina, Paraná, Juara Juareza. Gostaríamos de registrar também nosso agradecimento a algumas presenças. Então vamos agora, antes de começarmos a mesa, vamos apenas registrar um agradecimento a algumas presenças aqui conosco. Gostaríamos de agradecer a senhora Ivani Pereira, da PROEP do IFPR. Ah, o Abílio chegou, gente. Uma salva de palmas para o Abílio. Gostaríamos também de agradecer a presença do senhor Nelson Mendes, diretor da Fundação Palmares. Gostaríamos também de agradecer a presença da senhora Maria Francisca Lima, da PROEX do IFAM. Também a presença do senhor Davi Terra, presidente da Rede Nacional de Gestores Municipais de Cultura. E também aos conselheiros do Conselho Nacional de Políticas Culturais, o senhor Pai Jeová e a senhora Carmen Negrão. E também ao senhor vereador, professor Castelhano, da cidade mais bonita do Brasil, Queimados, Rio de Janeiro. É a minha cidade. Agora iremos dar início às falas. Por gentileza, uma salva de palmas para os participantes. A fala é de vocês agora. É tudo ao vivo. Alô! Agora foi.
Tá todo mundo aí? Gente, sejam muito bem-vindos a Brasília. A gente está aqui com uma mesa representando a acolhida de vocês. A gente agradece muito a vinda de todo mundo. A gente agradece muito essa potência que vocês trazem para nós. A força de vocês engrandece a gente todo dia. Eu vou quebrar protocolo. Cadê Desirê? Cadê Mirella? Elas já vêm daqui a pouco. Elas estão resolvendo problema. Esse que vocês sabem aí quais são. Eu queria só que a gente levantasse e batesse muitas palmas para as meninas do Mato Grosso do Sul, nossas parentes, que fizeram tudo para estar aqui. Então, é para eu dirigir, eles não me deram aqui. O que você quer que eu faça? Elton, gestor do convênio, que a gente conseguiu organizar isso aqui. Palmas pro Elton, gente! Diga lá, meu filho, o que você quer que a gente faça? Eu dirijo aqui? Tá, então vamos começar aqui pelos nossos convidados que estão aqui. Vocês sabem que meu sonho era ser a Diana Ross misturada com Hebe, eu tô quase lá. Vamos lá, Abílio! A Abílio tá cuidando da nossa gente que tá dodói. Ela tá bem, depois a gente vai dando notícias do nosso povo, tá, gente? Vamos vibrar energia. Abílio, dá a sua palavrinha aí, 3 minutos. Bom dia, gente. Boa tarde já, né? Eu já tô até perdido aí. Mas enfim, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde. A gente se sente um pouco anfitrião também, né? Porque Goiás, Distrito Federal e tudo, então a gente tem algumas peculiaridades de estar aqui nesse lugar. Queria dizer assim da apoteose que é esse encontro, né? Um momento em que a gente tem, mesmo que simbolicamente, o encontro de todos os envolvidos no nosso programa. E para terminar, dizer da satisfação, eu como representante do IFG, de compor essa estratégia, esse programa, esse sistema de cultura. Eu que vim da cultura, vim da arte, do teatro, da música, entrei no Instituto Federal e lá continuei sendo da arte, do teatro, da música, além de ser da educação. Então é uma satisfação muito grande ter a honra de alguma maneira coordenar, né, parte desse projeto e de fazer parte dessa grande ousadia que é tudo isso que está acontecendo. Então é muito bonito de estar vendo, estar acontecendo e estar sonhando junto, todos nós aqui. Tá? Muito obrigado e sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos. Bom dia, gente! Acho que tá fraco, acho que pode ser um pouco mais forte. Bom dia, gente! Olhem bem pra mim. Olhem bem pra mim. Eu sou Juara, filha da ventania que nunca se curva, corpo que não se apaga, memória acesa de um povo que o Brasil tentou esquecer, mas não conseguiu. Sou travesti preta, na carne eu carrego séculos, no peito eu carrego legados, na garganta eu carrego o grito que rasga a história. Eu venho das bordas, onde o abandono faz morada, mas também onde nasce a força, onde brota a coragem, onde a cultura é cura, ponto, abrigo e revolução. Trago comigo minhas ancestrais. Quem sabe faz ao vivo.
Trago comigo as minhas ancestrais, as que abriram o clarão na madrugada, as que construíram futuros próximos, mesmo sem terem sido vistas. Trago comigo chicas manipongo, trago comigo donas, trago manas, trago cada travesti negra que abriu o caminho para a própria pele, para a nossa própria travessia. Eu sou agente territorial de cultura. Salve a todos e todos os agentes territoriais de cultura presentes aqui. Agente daquilo que insiste em viver, daquilo que pulsa, daquilo que resiste, mesmo quando o mundo manda o quê? Desistir. A minha existência ela é chama, o meu corpo ele é poema insubmisso e o meu passo ele é denúncia. A minha voz é o anúncio daquilo que não pode mais esperar. Justiça social, reparação e vida digna. E agora? Agora aqui no Encontro Nacional, eu me ergo, eu me faço presença, eu me faço vento que sacode as estruturas e diz sem pedir licença: eu estou aqui e comigo vem as minhas. Eu brado reparação como quem brada fogo. Eu brado justiça como quem abre estrada. Eu brado existência como quem move os mundos. Eu sou Juara, sou semente e fogaréu, sou ferida e também sou cura. Sou aquilo que eles não esperavam, mas era inevitável. E digo para quem quiser ouvir: enquanto eu existir, a luta existirá. Enquanto eu falar, o silêncio ele vai cair. Enquanto eu estiver aqui, não vai ter arrego. A luta ela é intransigente por acesso aos direitos. E no país que pelo 16º ano consecutivo mais mata mulheres como eu, as travestis, sobretudo travestis negras, eu tenho um pedido para fazer a todas, todos e todes aqui presentes. Não deixa a trava morrer, não deixa a trava apanhar. Travesti também é gente. Você tem que respeitar. Salve, salve família, bom dia, boa tarde. Sou o CDJ, estou como coordenador do Programa Nacional dos Comitês de Cultura em Goiás. E antes de mais nada, quero cumprimentar cada irmã, cada irmão que faz esse barato acontecer no norte, nordeste, no sul, no sudeste e principalmente também aqui o nosso povo do centro-oeste que tem acolhido esse encontro. Eu tenho dito por onde eu tenho passado que a maior sacada da história cultural do Brasil foi o Programa Nacional dos Comitês de Cultura, porque além dele mudar a estrutura dos territórios, ele permitiu que muitas pessoas pudessem acessar as políticas públicas a partir da formação feita por cada comitê, por cada agente territorial que começou o mapeamento, começou a identificar, começou a auxiliar. E quando o presidente Lula traz esse programa, eu não imaginava o que seria. Quando fui convidado, Roberto, para coordenar esse programa, e passado uns 3 meses, eu comecei a rodar nos territórios de Goiás que eu não conhecia, em várias comunidades. E um ano depois, viraram e falaram assim: quem é o coordenador do Programa Nacional dos Comitês de Cultura em Goiás? Ah, é aquele cara lá das trancinhas. Ah, é o cara do hip hop. Ah, é o cara lá da periferia. Sempre falavam o cara, mas eles não conseguiam
definir com o cara que ele estava falando, se chamava e chama CDJ, que tem o nome de batismo Cleubismar, mas poucos conhecem, e que apresenta um programa de hip hop, o primeiro de Goiás, infelizmente o único, um programa na TV aberta mais antigo no país, porque começou o Manos e Minas e veio o nosso programa. E nós estamos na periferia de Goiânia, nós começamos a mudar a história da periferia de Goiânia. E nós começamos a mudar a história dos territórios quilombolas, das comunidades calunga, das chamadas, um título que eu fico assim incomodado pra caramba, mas é o que eles usam, as minorias. O nosso povo preto que começava a olhar e falar assim, cara, eu também posso, porque se o CDJ chegou lá, todo mundo pode chegar. E hoje, falar desse programa para mim é um marco. Um marco porque a Roberta acompanhou de perto um pouco Goiás e viu as dificuldades que a gente encontrou, porque é uma equipe formada por gente quebrada. É uma galera que foi desacreditada e muitas vezes é o que acontece no geral, porque tem vários agentes aqui, que são desacreditados e desacreditadas. Mas eu só quero finalizar dizendo uma fita. Muitos desacreditam, muitos querem embaçar, mas o que foi construído ninguém vai derrubar. O Programa Nacional dos Comitês de Cultura nasceu, e quem não compreendeu se perdeu. E aí, tio, a revolução começou no Brasil, porque teve um presidente que ele é diferente, e ele falou, segura, porque eu vou fazer a revolução através da cultura. Eu saí do Nordeste, lá de Pernambuco, pode me chamar de Lula, ou Luiz, o importante, o que eu quero é ver meu povo feliz, e a felicidade em cada quebrada, em cada periferia, em cada cidade, em cada estado, é ter cultura do lado. Cultura, ninguém abala. Cultura abala a estrutura, e a estrutura do sistema está caindo, e assim a gente vai expandindo. Obrigado, estamos juntando. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia. Eu sou Pedro Pontual, sou diretor de Educação Popular lá da Secretaria de Participação Social, da Secretaria-Geral da Presidência. E vocês sabem que nós acompanhamos vocês em todos os encontros regionais, porque a educação popular é uma diretriz e é uma estratégia claramente estabelecida no Programa Nacional dos Comitês de Cultura. E por que ela é uma diretriz e uma estratégia? Porque cada um e cada uma de vocês, como agentes territoriais, tem uma função educativa, né, na ação de vocês. E, portanto, vocês se constituem em agentes territoriais de cultura e também como educadores. E qual é essa função educativa? É justamente estabelecer um processo de escuta ativa e de diálogo bastante profundo, né, e bastante dinâmico, e que a gente está organizando naquele espaço que a gente está chamando dos círculos de cultura, para que a gente possa fazer da nossa presença nos territórios um processo, primeiro, de valorização dos saberes e das práticas culturais já existentes em cada um dos territórios onde a gente atua. Um espaço também que as pessoas possam, né, se apropriar efetivamente do que são as políticas públicas de cultura e entender que as políticas públicas de cultura não são uma caridade desse governo, elas são, na verdade, o reconhecimento de direitos, do direito à cultura, dos direitos dos cidadãos, para que as pessoas se enxerguem cada vez mais como cidadãos construtores de direitos, que têm direito a ter direito.
né? Então, essa é a função educativa muito importante de vocês, estabelecer a partir da escuta e do diálogo a compreensão que as pessoas tenham de que o Programa Nacional dos Comitês de Cultura corresponde a direitos que esse povo tem, e direitos que são assegurados por um governo que tem um projeto de país, onde a gente supere as desigualdades sociais, onde a gente tenha práticas cada vez mais profundas de inclusão social, onde a gente tenha formas cada vez mais enraizadas de participação das pessoas, as pessoas se sentam efetivamente cidadãos e cidadãs, né? Um país, portanto, que seja radicalmente democrático, né? Um país que tome, né, a questão ambiental que está sendo discutida lá na 30 como parte, né, do seu projeto de país, cuidar da mãe natureza, um país que valoriza a vida e não a morte, né? Um país que valoriza a ciência, né, que não nega a ciência. Então, esses são todos elementos de um projeto de país, onde estão presentes como parte desse projeto de país as políticas públicas de cultura. Portanto, uma perspectiva de cultura libertadora, uma perspectiva de cultura emancipadora. Então, esses são elementos que são muito importantes, né, que vocês, na presença nos territórios, procurem dialogar com as pessoas, formar o que a gente chama da consciência crítica, as pessoas, para que elas possam ter cada vez mais um agir transformador. O objetivo da educação popular é promover a prática de ações transformadoras sobre a realidade, né? Então, é muito importante que vocês reconheçam também que nos territórios onde vocês vão atuar, existem agentes de outras políticas públicas. Tem os agentes populares de saúde, tem os agentes da economia solidária, tem os agentes da igualdade racial, tem os agentes da periferia viva, e é muito importante vocês reconhecerem, localizarem esses agentes. A Secretaria-Geral pretende desenvolver um trabalho para facilitar esse processo de articulação nos territórios de todos os agentes de políticas públicas, para que a nossa ação no território ela se faça de maneira integrada, de maneira articulada. Assim, né, vocês vão se constituindo como agentes territoriais de cultura e como educadores e educadoras. Então, acho que parabéns para todos nós aqui que fizemos e possibilitamos que esse encontro se realizasse. Um abraço. Bom dia a todas, todos e todas. Queria, em nome da Secretaria-Geral da Presidência da República, do nosso ministro Guilherme Boulos, que está chegando, da nossa secretária Isadora Brito, que estão lá na COP, né, um grande processo de participação, maior processo de participação social no evento da COP jamais realizado. E pediram para que a gente estivesse aqui nesse momento de acolhida de vocês aqui em Brasília, desse esforço coletivo de estarmos aqui depois dos seminários regionais, depois do trabalho nos territórios, para esse momento importante de consolidação dessa experiência que são os comitês de cultura e os agentes territoriais de cultura. Queria iniciar dizendo parabéns, Cássio, ao Ministério da Cultura. Parabéns, Roberto, pela entrega ao governo Lula. A campanha Lula, ao reconhecer a cultura, reconhecer os trabalhadores e trabalhadoras da cultura, da sua resistência na luta por democracia, prometeu: vamos criar um comitê de cultura em todos os estados. Vocês entregaram os comitês de cultura, entregaram muito mais, uma rede nacional de agentes territoriais da cultura. Parabéns! Nós
estamos vivendo um governo de reconstrução, difícil, depois da destruição promovida pelos negacionistas, pelos promotores do ódio e do medo na nossa sociedade. Esse processo de reconstrução permite hoje que nós tenhamos já 60 conselhos nacionais e colegiados com participação ativa da sociedade civil. Que nós estamos realizando 29 conferências de políticas públicas para mostrar que a política pública se faz com participação, com diálogo, com escuta da sociedade. E vocês vão entregar amanhã o Plano Nacional de Cultura, resultado desse processo de participação e envolvimento de cada uma nos territórios. E esse plano expressa os desafios de afirmar a cultura como central na luta da democracia na sociedade brasileira. E vamos avançar mais, Roberto, por isso estamos aqui. Porque uma política de participação social não se faz somente com conselho, colegiado, planos. Se faz com a organização do nosso povo nos territórios, lá onde o nosso povo vive, lá onde o nosso povo recebe os direitos à saúde, à educação, à cultura, à dignidade. Lá nos territórios é que construímos a luta efetiva de resistência e de organização do nosso povo. Por isso, as agentes de cultura nos territórios são fundamentais, porque vocês têm uma tarefa de reconstruir um país, reconstruir a democracia e trazer para o nosso povo a esperança de que o futuro tem de ser democrático, de que a esperança é construirmos um Brasil de todas, de todos e de todos. Grande evento para vocês, contem com o apoio da Secretaria-Geral da Presidência da República. Um abraço. Bom dia. Primeiro saudar a Roberta aqui, que agora é a SAF, né, Secretaria de Articulação Federativa, a Desirê, que tem feito junto com a sua equipe um trabalho fenomenal de construção não só desse evento, mas também da própria política, do programa dos comitês de cultura e dos agentes territoriais, que, como foi falado aqui, vocês são frutos de uma ideia do presidente Lula. É o presidente Lula, no momento da campanha, que eu tive a sorte e a honra de acompanhar todos os comícios, todos os eventos do presidente, passando mais de 8 meses viajando ao lado dele na construção da campanha, em que a cultura, pela primeira vez, foi um elo central na sua articulação, em que em cada estado que nós íamos fazer um ato de campanha, nós fizemos também um ato da cultura, e ali o presidente lançou a pedra de que eu vou colocar em cada um dos estados um comitê de cultura. Eu confesso que a gente perguntava para ele: presidente, o que você quer dizer com isso? O que é os comitês? Nos explique o que a gente possa montar. Passado as eleições, nós iniciamos o processo de construção, aí junto com a Roberta, nós nos debruçamos para pensar o que seria os comitês de cultura, o que seriam os agentes territoriais de cultura. Apresentamos algumas vezes para o presidente, ele dizia: olha, eu também não tenho muito certo como é que vai ser, mas comecem. A gente já está há 1 ano de governo, eu preciso que isso comece, porque eu sei que começando vai dar certo. E hoje esse encontro aqui, reunindo todas as regiões do Brasil, todos os estados, é a prova de que mais uma vez o presidente estava certo e que nós colocamos em pé o maior programa territorial da cultura de todos os tempos. Mas, conversando um pouco com cada um e cada uma de vocês, eu vim da COP direto para cá, naquele voo, quem sabe de Belém, aquele voo às 4 da manhã, que se chega direto aqui, a gente chega aqui e fica energizado, aquele calor que nós passamos lá, aquela canseira de caminhar mais de 1 quilômetro de corredor na COP,
a gente chega aqui e fica energizado. E olhando para cada um e cada uma de vocês, percebo como nós temos aqui jovens que podem não ter a memória do que eram as políticas culturais, o que eram as gestões das políticas públicas antes do governo Lula. Em 2022, quando a esperança finalmente venceu o medo, nós tínhamos como política cultural basicamente a Rouanet, em que o mercado se auto-organizava. Com o presidente Lula e com a primeira gestão do ministro Gil, em que ele falava do do-in cultural, falava de que a cultura tinha que ser algo ordinário, assim como feijão e arroz na vida da gente, que foi criado programas da Política Nacional Cultura Viva com os pontos de cultura, que buscou pela primeira vez revolucionar a gestão das políticas culturais, entendendo que a política cultural ela ocorre nos territórios, que a vida da gente ocorre nos territórios, e é lá que a gente tem que fazer a relação, é lá que a gente tem que fazer o diálogo com a sociedade. Não é à toa que hoje os pontos de cultura e a Política Nacional Cultura Viva serviu de modelo para diversos outros países implementar também essa política de território da cultura. Nós vimos uma crescente de investimento na cultura, de organização das políticas públicas culturais, com o presidente Lula no seu segundo mandato, a presidenta Dilma no seu primeiro mandato, até que no segundo mandato a gente tem o golpe, que todos nós sabemos, né, que foi um golpe parlamentar, em que nós tivemos pela primeira vez, desde a criação do Ministério, a extinção do Ministério da Cultura. E foi graças à luta dos atores e atores culturais, dos agentes e agentes culturais, dos movimentos Ocupa Minc, aqui a Marighella, né, atuou fortemente, muitos outros aqui atuaram nesse processo, que nós ocupamos o Palácio Capanema, ocupamos a sede do IFAM em todos os estados, e graças à pressão da classe artística, dos fazedores e fazedoras de cultura, que o Ministério foi recriado por aquele governo golpista. Passado isso, nós tivemos um momento muito triste da história, em que a própria democracia estava em risco, em que de novo o Ministério da Cultura foi extinto. Naquele momento ele não foi apenas extinto, como os agentes culturais foram perseguidos, a cultura criminalizada, e nós vivemos o momento da pandemia que foi tão duro para cada um e cada uma de nós, que a gente sabe que o setor cultural foi o primeiro a parar e o último a retomar, e que todas as tentativas de criar políticas de apoio à categoria naquele momento foram tentadas que não fossem postas à prova, que não fossem executadas por aquele governo, inclusive com a política Paulo Gustavo, tendo até o último momento do governo passado, fazendo tudo de que ela não ocorresse, inclusive inventando uma MP que depois, no dia 31 de dezembro de 2022, às 16 horas, eu me lembro exatamente o horário que nós estávamos encerrando os trabalhos na transição, na sala da transição, quando veio a notícia da ministra Carmen Lúcia de que o governo era obrigado a executar a política Paulo Gustavo. E aí, naquele momento, muitos de vocês não sabem, nós precisávamos, no último dia de governo passado, no último momento, precisávamos que o recurso fosse empenhado para que ele pudesse ser executado no próximo ano. E todos os servidores do Ministério da Cultura, servidores efetivos, receberam a ordem para que ninguém nos atendesse, para que o recurso não fosse empenhado e com isso não tivesse garantida a execução do nosso primeiro ano de governo. Os servidores, e é importante isso, e aqui eu quero fazer uma homenagem aos servidores do Ministério da Cultura, que bravamente resistiram a assédio, resistiram a reuniões com dirigentes com arma na cintura, e que foram perseguidos naquele momento, eles respeitando uma ordem daquele governo nefasto, empenharam recursos e garantiram que no primeiro ano de governo, Pedro, nós tivemos o maior aporte da história de todos os governos nas políticas culturais, com quase 7 bilhões de reais sendo executados no primeiro ano, com os 3,8 bilhões de reais da política Paulo Gustavo e mais 3 bilhões da política nacional Aldir Blanc.
Isso é muito importante que a gente tenha sempre na memória, que nós estamos numa quadra da história muito importante, em que a democracia voltou a ser disputada e a cultura virou uma trincheira de luta. A cultura é o espaço para que a gente consiga chegar aos corações e mentes da população, que a gente possa fazer o diálogo, possa, além dos aspectos simbólicos e cidadãos das dimensões da cultura, a gente possa dialogar também que a cultura também é gerador de receita, gerador de riqueza. O papel econômico da cultura hoje está posto. Nós representamos mais de 3,11% do PIB nacional. São mais de 7 milhões de trabalhadoras e trabalhadoras vinculados à atividade da economia da cultura. Isso é algo muito forte. Agora, nós precisamos sim ainda qualificar cada vez mais a atuação das nossas políticas. E o papel de vocês, agentes territoriais de cultura, de vocês, comitês de cultura, é fazer com que as nossas políticas cheguem na ponta. Hoje, pela primeira vez, nós temos as condições materiais para consolidar as políticas culturais. Nós temos o Ministério da Cultura fortalecido com a sua maior estrutura da história. Nós temos as bases legais com o Sistema Nacional de Cultura aprovado, finalizando a sua regulamentação, o marco do fomento, que revoluciona a execução dos projetos culturais. Nós temos uma Rouanet, que tem pela primeira vez atendido também esse processo de nacionalização, atendendo a orientação da ministra Margarete, fazendo com que todos os estados consigam receber. E aí, só para vocês terem uma ideia, a região norte do Brasil aumentou em mais de 278% o percentual de projetos hoje captados pela Lei Rouanet. Isso é pouco, ainda precisamos mais. Mas nós temos também, pela primeira vez, um fluxo de recurso contínuo, fazendo com que a gente estabeleça um novo pacto na relação federativa, uma nova relação com os entes municipais e entes estaduais. Não é à toa que ano passado, no encontro dos novos gestores, organizado pela Secretaria-Geral e pela Secretaria de Relações Institucionais, a cultura foi a área que mais levou dirigentes de todos os ministérios. Era um número expressivo de novos gestores de cultura. Pela primeira vez, muitas prefeituras criaram a Secretaria de Cultura. Isso é fruto da atuação de vocês, isso é fruto da atuação das políticas que a gente está implantando. Pela primeira vez está levando recurso para todos os estados e todos os municípios. 99,99% dos municípios aderiram à Política Nacional de Plano. Isso é muita coisa. Nós temos agora editais sendo inaugurados, editais sendo executados, e o papel de vocês é extremamente importante para que a gente faça com que aquelas pessoas que nunca conseguiram acessar recursos públicos, aqueles mestres de culturas populares, aqueles grupos que foram historicamente marginalizados pelas políticas culturais, possam se enxergar. Não é à toa que nós estamos iniciando o processo das políticas afirmativas histórico. Pra vocês terem uma ideia, nós estamos colocando para a população preta mais recursos nos nossos editais que muitas das políticas do próprio Ministério da Igualdade Racial. Nós temos 10% dos nossos editais para a população indígena. Isso representa um valor dentro dos 13 bilhões de reais, maior que muitos dos programas do Ministério dos Povos Indígenas. Isso não é pouca coisa. Nós estamos fazendo a revolução, sim, uma revolução democrática, uma revolução através da cultura. Para finalizar, já iniciando, vou me aqui, não sou, eu sou mais gestor do que ator ou agente cultural, mas quero também finalizar aqui com vocês com um poema que eu acho que representa muito do Bertolt Brecht, que representa um pouco o papel de cada um de vocês, que é Aos que Lutam, que começa assim: aqueles que lutam um dia, esses são muito bons, esses são bons. Aqueles que lutam durante muitos dias, esses são muito bons. Aqueles que lutam por anos, esses são melhores ainda. Porém, aqueles que lutam uma vida inteira, esses são imprescindíveis. Sejamos imprescindíveis na política cultural. Obrigado, pessoal. Gente, salve geral! Agora é a Bahia! Claro! Gente,
cada uma que chegou aqui hoje nessa esplanada dos ministérios e viu essa tenda armada, sentiu a força e a vibração da realização de um sonho. Muitos aqui falaram de que esse Programa Nacional dos Comitês de Cultura nasce de um sonho, de uma utopia, mas nasce de uma decisão. O maior presidente da história desse país sonhou e projetou no espaço do tempo esse programa. Portanto, eu queria lembrar que a cultura antecipa a política pública, que muda a vida, que muda a cultura, que muda a política, que muda a vida, que muda a cultura. A cultura é a experiência, é a expressão mais sensível do que somos e, portanto, é a matéria-prima fundamental para as transformações. Antes da política, a imaginação, a invenção, o desejo e a decisão. Se hoje estamos aqui materializando esses sonhos, é porque um dia sonhamos juntos e sonhamos coletivamente e chegamos àquele que tem a decisão de transformar essa experiência num real. Portanto, somos esse concreto, assim como a arte que nasce aqui, aqui, aqui. Portanto, estamos materializando aquilo que somos, cultura. Daí dizer que temos tarefas muito ambiciosas e audaciosas. Somos e estamos vivendo e fazendo acontecer o Programa Nacional dos Comitês de Cultura. Pela primeira vez na história desse país, nós temos uma arquitetura institucional já muito bem dita por Cássio aqui, que é composta por um Sistema Nacional de Cultura, um marco regulatório do fomento à cultura, um Plano Nacional de Cultura, um Conselho Nacional de Políticas Culturais e políticas culturais para todas as áreas da cultura. Mas para que essa arquitetura, essa grande arquitetura institucional funcione, seja viva, ela precisa das gentes, dos agentes, das agentes, do sistema, da ecologia de vocês. Nós precisamos dos agentes territoriais da cultura, porque a cultura é, antes de tudo, uma ação no território. Não há cultura desconectada do chão de onde brota a experiência cultural. Eu diria que o território é o chão onde a cultura é possível. Portanto, estar aqui com vocês hoje, fabulando a experiência cultural na relação dos direitos, é a conexão mais forte que nós podemos fazer. Hoje, os mais de 5.000 municípios do Brasil têm não a experiência cultural, porque essa ela existe. Nós sabemos que no Brasil foi por meio da cultura que povos, territórios, sujeitos sistematicamente minorizados, vilipendiados, vulnerabilizados puderam se afirmar. A cultura é uma riqueza desse país. A riqueza é algo que nos identifica e nos projeta. Mas pela primeira vez, esse componente desse real cultura brasileira é um direito. E por meio da ação dos agentes, das gentes da cultura, nós podemos transformar essa dimensão em direito, riqueza e transformação real. Portanto, nesses próximos dias, temos a chance não apenas de materializar essa experiência, mas como projetar o próximo ciclo do que nós vamos fabular e transformar mais uma vez em real. Portanto, sejamos o ecossistema da cultura, o sistema da cultura, a ecologia cultural brasileira, que vai fazer brotar a experiência cultural como a mais emblemática, forte e rica da nossa história. Vamos avante, temos muito o que fazer e já nos encontramos. Saúde! Então, a gente queria chamar uma pessoa muito
da Cultura, Márcio Tavares, ele já esteve com a gente em outras ocasiões, nas regionais. Márcio, seja muito bem-vindo! Sente aqui conosco, fica à vontade. Tá todo mundo aí! Eu sou animada. Afeto é assim, né? A gente monta a mesa, as pessoas se abraçam. É uma alegria, né, gente? O Márcio foi a 13ª cadeira. Eu tô obcecada com esse negócio de 13º, 13. Você quer falar agora, antes do povo da educação, ou você quer depois? Você quer escutar? Então vamos lá para o nosso povo da educação. Quero pedir uma salva de palmas para o Ministério da Educação. Está fazendo aniversário de mais de 90 anos. E a gente tem como parceiros fundamentais os institutos federais. E a gente queria ouvir a palavra das nossas parceiras, começando com a Ana Luísa, minha amiga do Rio de Janeiro. Bom dia! Bom dia! Eu sou da educação, sou do Ministério da Educação, sou dos institutos federais, mas eu também sou da cultura. Eu também sou do Ministério da Cultura. Aqui, ó, no coração. Gente, é uma alegria e minhas colegas, eu tenho certeza que vão complementar muito bem. O casamento deste programa com os institutos federais é perfeito. Os institutos federais, e vocês sabem disso porque cada agente desse é nosso estudante, é onde esse programa tem que estar com o braço da educação. Então é uma alegria enorme para a gente poder promover esse casamento. É uma alegria para a gente enorme poder acompanhar, e para mim especificamente, que sou da cultura, acompanhar cada passo que se dá nesse programa de formação dos agentes territoriais de cultura e no Programa Nacional dos Comitês de Cultura. Eu gostaria muito de fazer um agradecimento público ao MINC, sobretudo essa equipe aguerrida, Roberta, Desirê, Mirella e toda essa mulherada que está junto. Elas foram incansáveis no programa como um todo e também na organização, na dificuldade que é organizar um encontro dessa magnitude. Então, eu quero dizer para cada agente, seja ele do Sudeste ou não, que vocês são muito importantes para nós. Que em nenhum momento a gente duvida disso. É difícil para todo mundo, a gente está organizando uma coisa inédita, mas não se esqueçam, vocês são muito importantes para todos nós e fundamentais para a continuidade desse programa. Muito obrigada a todos os institutos, muito obrigada ao MINC por a gente poder estar aqui juntos nesse momento. Bom encontro para todo mundo. Olha aí, Roberta, prorroga. Bom dia, gente! Muito bom dia, aqui Roberta. Vou cumprimentar ela, para a mesa toda, minhas colegas do Instituto Federal. Vou quebrar aqui o protocolo para chamar a galera do Norte. Cadê a galera do Norte? Estamos aqui e eu quero dizer que esse programa
essa política pública de cultura do presidente Lula, ela é formidável. Como também é a política pública da educação. Então foram dois sistemas que foram quase arrasados. Ministério extinto, educação sucateada. Mas o presidente veio porque ele é visionário e ele juntou educação e cultura e trouxe o Programa Nacional de Cultura, onde ele colocou dentro do programa os institutos federais. E nós estamos aqui, eu sou professora, nós somos professoras do Instituto Federal, e pra gente, vou dizer assim, até por mim, é um grande prazer fazer parte desse programa. Ele foi o primeiro grande projeto da nossa gestão, eu estou há 2 anos e meio na gestão, e foi o primeiro projeto que a gente pactuou, com muito medo, que não sabíamos o que era, né? Tudo muito grandioso, mas aqui, ó, a gente está vendo o que foi esse programa, do Programa Nacional dos Comitês de Cultura, onde os agentes territoriais de cultura estão em cada um dos territórios do nosso Brasil. Eu ressaltei o Norte, mas é o Brasil que está aqui representado. Eu vou voltar a falar no Norte, porque foi falado em COP30. Nós somos de Belém, nós estávamos lá agora. Sabe o que aconteceu? Quase que o Norte não tem a COP30. Fizeram de tudo para tirar a COP30 de Belém do Pará. Tivemos resistências polêmicas com as moradias caras, tivemos, mas depois não podia vender tacacá, não podia vender maniçoba, sabe? Foram inventando de tudo. Mas o presidente Lula, no dia que foi entregar as casas do Minha Casa Minha Vida, ele falou: a COP vai ficar em Belém. Quem quiser falar de Amazônia, falar de clima, tem que vir para a Amazônia. Tem que vir pegar a ferrada do Carapanã. Então, gente, sintam-se todos abraçados pela COP. Ontem tivemos uma grande marcha pelo clima e eu lembrei, identifiquei cada um e cada uma de vocês, porque são os povos das águas, das florestas, os quilombolas, os ribeirinhos, os litorâneos, são esses que estão lutando uma COP que nunca teve, em todas as COPs, toda uma democracia onde o povo pôde se manifestar. Tem problema ainda? Tem. Mas é um grande avanço, especialmente para a região norte. E aqui eu vou falar só um pedacinho de uma música, de um grupo de rock em Belém, Mosaico de Ravena, o vocalista é Edmar. A música é grande, fala do Pará, de Belém, mas um pedaço ele fala assim: o norte não é com M, o norte não é morte. E vamos juntos trabalhar e continuar. E prorroga o programa, Roberta. Eu me senti muito contemplada em todas as falas e quando eu estava aqui, antes de vir aqui no palco, passou um filme na minha cabeça. Eu tenho 59 anos e passou o tempo que eu era do Grêmio Estudantil e nós estávamos lutando por diretas já e na construção de políticas e momentos e da própria Constituição, né? Em que a gente deu a garantia na Carta Magna do Brasil como direito do cidadão público. Durante todo esse tempo, nós vivenciamos progressos e momentos de tensão. Mas eu confesso a vocês que durante essa minha vivência, que me emocionou quando a Fernanda do Rio, olha para lá, Sandra, deu certo, ela me disse, porque é uma correria, da gente ver aqui além da democratização do acesso, o fomento à diversidade cultural, a regulamentação da Aldir Blanc,
o Sistema Nacional de Cultura, o Plano Nacional de Cultura, que foi discutido nos próximos 10 anos, enfim, isso eles que estão fazendo de maneira monumental e dando essa garantia, esse direito constitucional, mas eu tive a oportunidade, como professora de artes e coordenadora no IFSU, de participar dessa grandeza e desse momento histórico dentro das políticas culturais nacionais, e que a gente teve a honra que isso só poderia acontecer se tivéssemos um presidente que valorizasse a nossa diversidade e quisesse colocar a população, né, a sociedade dentro das políticas públicas de forma participativa. E por isso que nós temos, para mim, a cereja do bolo, não vou usar esse termo, dentro de todas essas políticas, que é o Programa Nacional dos Comitês de Cultura, ao qual os agentes setoriais, a sociedade civil organizada está participando, está fazendo acontecer as políticas públicas. Eu vou me emocionar porque eu acompanho esses movimentos, essa correria que a gente faz e o que vocês fazem em seus territórios. Nos sábados, no domingo, à noite, eu ver o MINC nas escolas, na quadra da escola de samba, no hip hop, realmente me arrepia, gente. Nós precisamos continuar, a sociedade brasileira precisa e consolidar. E que beleza, aproveitem esse encontro. Desculpe a minha fala grande. Um abraço. Antes da Samira falar, uma coisa que a gente sempre fala, a gente quer pedir muitas palmas para o Ministério da Educação, que faz 95 anos, mas também para os institutos federais. Todo mundo desse programa sabe que o primeiro instituto a chegar junto foi o IFRN, a gente agradece de coração, sabe que vocês ajudaram muito a convencer os outros e a gente está junto e misturado, encantado. Eu vou pedir uma coisa. Tá todo mundo de celular? Levanta o celular aí, eu quero ver. Ainda não tá escuro, a gente não vai fazer aquele negócio de luzinha, mas nós vamos fazer uma missão aqui. Cadê João Paulo? João Paulo Mel, que está aqui coordenando a nossa cobertura colaborativa. Cássio lembrou. Vamos marcar Lula, @Lula. Vamos marcar @Margarete, vamos marcar @Mink e vamos marcar qual é o do governo? GovBR, desculpa gente, gravando, eu sei governo, eu sei gente da SECOM, e GovBR, marca Márcio Santos também, que ele é bom de internet, vocês sabem que eu sou uma porcaria de internet, não precisa me marcar, mas vamos marcar o governo, vamos marcar sempre essas arrobas para que a gente consiga escalar esse programa internamente também. E a gente tem o @agentes territoriais de cultura. Todo mundo está marcando, né? E vamos lá, Samira. Vamos lá, porque sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só. Mas sonho que se sonha junto é o quê? É realidade. E é realidade o Programa Nacional dos Comitês de Cultura. É realidade que a gente tem um governo de reconstrução, um governo democrático, que a gente tem um presidente que sonhou sim um programa territorial para o Brasil, para a cultura, para a saúde, para todos os direitos. E estamos aqui realizando esse sonho juntos. Me lembro, Roberta, há pouco mais de 2 anos atrás, fui com o reitor do IFRN apresentar, né, a gente estava no primeiro ano de governo, apresentar o IFRN, nos colocar à disposição do Ministério, propor parcerias, e a gente recebeu um chamado, a proposta para criar esse programa junto com vocês, para cuidar da formação dos nossos agentes territoriais de cultura, que são um dos
dessa política. Então é um momento, esse encontro nacional é a realização de um sonho, é a concretização do trabalho de centenas de pessoas, do Ministério da Cultura. Agradeço, Roberta, que levou isso para a ministra, Márcio, a Secretaria Executiva da Presidência, a Secretaria de Educação Popular, os comitês de cultura, os escritórios de cultura, os escritórios estaduais, toda a equipe do MINC, maravilhosa. Sim, aconteceu, o encontro nacional está aqui. Teve hora que a gente duvidava se ia dar certo, se a gente ia conseguir. Conseguimos todos. As equipes dos IFES, os 5 IFES que estão nas coordenações regionais e todos os demais que estão recebendo os agentes em seus estados. Nós temos mais de 600 agentes espalhados por todo o Brasil, sendo acolhidos sim pelos institutos federais, em trabalho com os comitês de cultura. Agradecer, parabenizar o trabalho dos nossos coordenadores estaduais, dos tutores e especialmente agradecer a presença e todo o empenho de cada agente territorial de cultura que está aqui e que está, sobretudo, nos seus territórios fazendo essa política acontecer. Ainda há muito mais para ser feito e por isso a gente acredita e a gente luta pela continuidade, sim, do programa. Há muito mais para fazer na formação das pessoas, há muito mais para fazer nos territórios. A gente precisa trazer mais gente. Esse é um programa extremamente inclusivo. É um programa, o Ministério da Cultura é inclusivo. E o programa dos agentes, a escolha de cada um de vocês foi pensada para que a gente tivesse a maior representatividade desse nosso Brasil imenso e diverso. Vamos continuar sonhando juntos e realizando. A cultura da gente, a gente é da cultura, a cultura é da gente, agentes territoriais de cultura. Parabéns para vocês! Obrigada, Samira. E antes de passar para o Márcio, eu queria que os coordenadores estaduais do MINC levantassem. Depois vocês vão vir para o palco, mas faz um sacrifício aí, gente, vocês estão sentadinhos. Levanta a mão. A gente tem muita gente no território. E aí a gente vai ter a oportunidade de apresentar cada um e cada uma. Apenas a coordenadora do Pará não veio, porque ela está cobrindo lá, ajudando a COP. Mas todos nós estamos aqui de braços abertos. Já já a gente vai chamar a equipe. E queria pedir para o Márcio Tavares fazer uma fala aqui em homenagem a nosso evento, mas sobretudo trazendo aí essa energia que a gente sabe que a gente está trazendo no coração e essa felicidade. Obrigada, Márcio. Obrigado, Roberta. Bom dia, gente. Abraço a todos os nossos agentes, aos nossos comitês de cultura, aos nossos chefes e as equipes dos escritórios, a todos os nossos companheiros de jornada dos institutos federais, aos colegas do MINC, ao Pedro da Secretaria-Geral e todo mundo que ajuda a construir esse Programa Nacional dos Comitês de Cultura e essa jornada de democratização das políticas culturais, de garantia de acesso, que significa esse programa. E é por isso que eu estava me perguntando aqui, quando eu cheguei, me sentei aqui, não consegui chegar no começo, porque que estava todo mundo falando prorroga. Eu não estou entendendo. Aí eu entendi. E eu queria dizer para vocês uma coisa. Esse Programa Nacional dos Comitês de Cultura, ele nasceu por um desejo do presidente Lula, especificamente. Quando a gente estava construindo a campanha de 2022, que foi uma campanha que o Brasil recuperou o encontro com ele mesmo, recuperou a sua democracia, recuperou a perspectiva de que o governo serve para atender os interesses das maiorias populares,
o presidente Lula decidiu fazer algo que foi inovador e possivelmente nunca em nenhuma outra campanha presidencial e possivelmente nenhum outro líder teria tido essa capacidade de enxergar a centralidade da cultura ao dizer: nessa campanha eu vou fazer o seguinte, eu vou a cada cidade do país, a cada estado, vou fazer um enorme ato em praça pública, vou convocar toda a população, vou falar sobre as perspectivas de país e de governo, mas eu vou fazer outra coisa também. Eu vou reunir a comunidade cultural em todas essas cidades. Vou conversar sobre cultura e vou anunciar e vou fazer alguns pactos com a comunidade cultural brasileira. E assim a gente fez. Eu pude acompanhar cada um desses momentos. E em todos eles, o presidente Lula se comprometeu com duas coisas. No meu governo, eu vou recriar o Ministério da Cultura. E foi o primeiro ministério recriado pelo presidente Lula, já anunciado assim que ele venceu as eleições. E segundo, ele disse: eu não vou ter só um Ministério da Cultura, mas eu também vou ter um comitê de cultura em cada estado, porque eu quero que as políticas de cultura se enraizem em todos os territórios e tenham o tamanho do Brasil.